Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja poderosa. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom servir a Deus, não, igreja? É bom demais, que delícia nós temos a oportunidade de nos unirmos aqui como família de fé, de congregarmos, de ouvirmos uma palavra, de sermos ministrados pelo Espírito do Senhor. Eu louvo a Deus por isso. Nós estamos em uma série, não é isso? Como chama a série? Cheios do Espírito Santo. Quão importante é nós sermos cheios do Espírito Santo. E para a gente começar a falar um pouco a respeito disso, de ser cheio do Espírito Santo, eu quero trazer um entendimento para você do que de verdade nós precisamos, porque por muitas vezes nós fazemos orações erradas. Você sabia que por muitas vezes, por orarmos errado, nós não alcançamos aquilo que tanto desejamos? Não é verdade? É isso. E ser cheio do Espírito Santo não necessariamente não é lógico e óbvio que se eu sou cheio do Espírito Santo eu tenho o Espírito Santo, mas por muitas vezes eu oro pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha sobre mim, e essa oração ela é errada. Se você reconheceu o Cristo, se você reconheceu o Cristo, você reconheceu o sacrifício da cruz, se você reconheceu o que Deus de verdade fez por você, e se você o confessa como seu Senhor e Salvador, você já tem o Espírito Santo. E então orar para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você já não faz sentido. Então nós estamos falando sobre ser cheios do Espírito Santo, não sobre receber o Espírito Santo. Laine, mas eu não reconheci o Cristo ainda, eu estou no processo, eu quero entender um pouco mais a respeito da cruz, do sacrifício de Jesus. Tá bom, então você ora pedindo pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo realmente vai vir sobre a sua vida. Mas se você já fez tudo isso, você precisa ser cheio, não novamente receber a presença. Isso faz com que você, por muitas vezes, ore e não tenha resultado nenhum na sua vida. O Rô pertence a mim, eu pertenço ao Rô há 26 anos. Mais 27, porque quando namorava já me pertencia, tudo bem? 27 anos que ele pertence a mim, eu pertenço a ele. Faz sentido eu ficar pedindo para o Rô, você pode ser meu e eu posso ser sua? Faz sentido? Não, chega a ser ridículo isso. Por quê? Porque nós já somos um do outro, certo? Então o Espírito Santo já é o Deus dentro de você. Então por isso você deve orar para ser cheio, não para recebê-lo. Tudo bem, igreja? Esse momento que eu quero pedir para você colocar a mão no seu coração. Uma mão no coração e a outra você ergue para o alto em sinal de rendição, e você vai falar algo aqui comigo. Fala: Espírito Santo, obrigada, porque o Senhor já é meu e eu já sou seu. E nesse momento eu peço para que o Senhor venha e me encha. Eu oro nesse momento declarando que eu dou toda a liberdade ao Senhor, e eu desejo o seu senhorio. Por isso, me ajuda a receber essa palavra, para que ela seja realmente transformadora e ativadora na minha vida. Diga: o Senhor tem toda a minha mente, todo o meu coração e tudo que diz sobre mim, porque eu entrego isso a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Vamos ver. Diga: eu! Louvado seja Deus. Deus, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Então isso é muito importante. Ser cheio não é ter. Você já tem. Se você já reconhece o Cristo, ser cheio é senhorio. Quando eu falo de ser cheio do Espírito Santo, eu estou dizendo sobre o senhorio do Espírito Santo. Eu estou dizendo sobre o governo absoluto do Espírito Santo na minha vida. E é isso que por muitas vezes nos falta. O senhorio do Espírito Santo. O governo absoluto do Espírito Santo. As diretrizes do Espírito Santo. Por quê? Porque por muitas vezes nós deixamos áreas da nossa vida impedidas do Espírito Santo agir. Olha que interessante, eu falei para você sobre quando você reconhece o Cristo e realmente o recebe como seu Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo, e eu vou te provar na Bíblia isso. 2 Coríntios capítulo 1, 21 e 22 diz assim. 2 Coríntios 1, 21 e 22 diz: ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, a partir do momento que eu reconheci o Cristo, recebo, já tenho como selo, e é isso. Tudo bem, igreja? Efésios capítulo 5, versículo 17 e 18 também diz algo muito interessante.
Isso aqui, às vezes, as pessoas, principalmente os crentes modernos, né? Aqueles que amam tirar os princípios, né? Tirar aquilo que já foi estabelecido, né? Em nome de uma modernidade do evangelho, né? De uma graça bem barata, das mais sem vergonha que tem, inclusive. Amam pegar metade desse versículo. Olha aqui. Efésios 5, 17 e 18. Portanto, não sejam o quê, igreja? Insensatos, né? Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E então, gente, não se embriaguem com... Não. Vocês precisam ser bêbados de outra coisa. Não se embriaguem com o vinho, que leva a... Não tem outro caminho. Leva a libertinagem. Mas, e eu acho muito interessante esse versículo, porque ele diz assim, mas deixem-se. Deixem-se. Diga, deixem-se. Encher pelo Espírito. Deixar ser enchido, ser cheio. Ser enchido existe? Existe. Deixar ser cheio pelo Espírito Santo. Então diz sobre realmente eu me colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de rendição. Quando você deixa alguém fazer algo, você se rende àquilo. É ou não é? Porque eu posso deixar e posso não deixar. Então a orientação é aqui, ó, não procurem se embriagar com o vinho, com as coisas que são dessa terra, que geram várias distrações e várias coisas nada a ver, né? Mas se encham, deixem-se encher pelo Espírito Santo. E essa é a proposta, inclusive, dessa série, que vocês possam deixar o Espírito Santo encher vocês. Eu acho muito interessante que quando nós falamos de algo que está cheio, então algo cheio não tem espaço vazio. É ou não é, igreja? Ontem nós tivemos um jantar aqui de casais, quem veio? Quem não veio perdeu. Estava bom demais, tudo bom. Palavra boa, comida boa, presença boa, comunhão boa. Logo vai ter mais, tá bom? Então nós terminamos o jantar, que jeito? Tem gente que não veio porque não tinha par, né? Deus, eu oro nesse momento. Quer que eu comece a apresentar, Isa? Não, eu falei que eu não ia fazer. Então assim, gente, mas eu quero declarar em nome de Jesus um varão valoroso, poderoso, cheio do Espírito para você, menina de Deus. E uma mulher assim também, cheia da presença do Senhor, virtuosa para você, homem de Deus. Vamos lá então, gente. Então, ontem nós terminamos o jantar como? Cheios. Então é aquela coisa assim, quando você termina, pelo menos é para ser dessa forma, né? Pelo amor de Deus. Porque a glutonaria é pecado. Mas quando você termina de comer, você está cheio. E aí quando alguém te oferece mais alguns, você diz, não, eu estou cheio. Por quê? Porque não tem mais espaço para nada. Então estar cheio da presença é não tem mais espaço para nada. Porque eu estou cheio do Espírito, não cabe outras coisas. Quantos estão comigo? É essa a proposta de Deus. Então quando eu falo de cheio, não há mais espaço para outras coisas. O tema dessa noite é... Tire a tampa. O tema dessa noite é tira a tampa. O Espírito começou a me ensinar algumas coisas sobre o quanto Ele realmente deseja nos encher. Mas o quanto por muitas vezes nós colocamos tampas, empecilhos e obstáculos para que o Espírito do Senhor de verdade nos encha. E eu acho muito interessante, uma das coisas que eu sempre que tenho a oportunidade de falar, falo, sempre que subo aqui, dificilmente eu não vou falar sobre isso. Sobre Deus não faz nada para a inutilidade. Meu irmão, eu e você fazemos muitas coisas sem propósito. Muitas coisas nós fazemos sem propósito nenhum. Certo? Mas Deus não é assim. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nada é para nada. Tudo tem um grande propósito. E nós estamos aqui nessa série, vamos falar de nós, da nossa casa, da nossa família de fé, clamando para que o Espírito do Senhor nos encha. Para que o Espírito do Senhor aumente a sua presença. Para que o Espírito do Senhor me faça mais sensível. Para que eu ouça, veja, perceba. Para que seja ativado no meu espírito aquilo que já foi depositado por Ele. De verdade, eu acredito dessa forma, que quando informe no ventre da nossa mãe nós estávamos, Deus depositou sobre mim, sobre você, as ferramentas que nós precisaríamos para o propósito, para a escolha da qual Ele nos deu. Eu acredito que Deus fez isso. Tá? O poder do Espírito ativa isso e faz com que isso seja então utilizável para a glória de Deus. Então assim, entendendo isso, nós sabemos que tudo que eu e você precisa já está dentro de nós. Helene, mas por que oramos pelos dons? Oramos para que eles sejam ativados, conforme o propósito qual Deus verdadeiramente nos deu. Mas tudo que você precisa já está
entregue, já está entregue. Muitas vezes não está sendo utilizado. Por quê? Por causa da nossa carnalidade, por causa da nossa naturalidade, por causa da nossa falta de entendimento e por causa das tampas. Então, partindo do princípio de que Deus não faz nada para inutilidade, você há de convir comigo que muito do que Deus não libera sobre nós, inclusive poder, porque essa ideia é ser cheio do Espírito, ele não pode liberar. Por quê? Porque Deus não joga fora a unção. Repita aí, Deus não joga fora a unção. Todo o propósito do Senhor, tudo aquilo que Deus liberar sobre a sua vida é para você realmente utilizar para a sua glória. E aí, nós vamos falar nessa noite, né, sobre a importância de nós realmente tirarmos a tampa e vamos supor que essa panelinha é linda, né, gente? Panelinha de barro. Quem aqui se identifica como uma panelinha de barro? A Bíblia fala que nós somos vasos de barro. Pode ser panelinha nessa noite, tudo bem? Vamos supor que você está nessa série aí clamando para que o Espírito do Senhor te encha, te encha, te encha, te encha. Aí o Espírito do Senhor pega, dá uma olhada para você e vê tanta tampa. Tem tantos lugares restritos. Tem tantos lugares que o Espírito não consegue exercer o seu senhorio. Tem tantos lugares que Deus, ele é o último a ser consultado e às vezes nem é consultado. E você está querendo a unção. Então, Deus jamais faria isso. Esquece. Você vai passar série mais série, clamando por poder e por ser cheio, e Deus não vai fazer. A ideia de Deus é nos encher para um propósito. Não se perde. A unção não se perde, a unção é utilizada para o propósito. Quantos estão comigo? É isso que Deus deseja fazer na minha vida e na sua vida. E é por isso que é extremamente importante nós aprendermos a remover aquilo que está atrapalhando a unção de ser liberada. Uma coisa nós precisamos entender: Deus deseja investir em nós. Deus deseja liberar unção. Deus deseja liberar e ativar dons. Deus deseja nos fazer conhecer o seu coração. Meu irmão, Deus deseja. Deus deseja se revelar a nós. Deus deseja fazer com que os nossos ouvidos estejam sensíveis à sua voz. Deus deseja ser percebido por nós. Deus deseja realmente abrir os olhos do nosso coração e nos fazer ter visões, acessar lugares. Deus deseja realmente nos provar que Ele é Deus e nos mostrar no nosso dia a dia o seu bem e a sua beleza. Deus deseja. Se Deus deseja, eu não recebo. Por quê? Por causa das tampas. Se Deus deseja, eu não consigo alcançar porque coloco 1000 obstáculos, 1000 tampas. E eu vou dar 2 exemplos para você bastante conhecidos. Não vou me apegar muito nisso, porque nós precisamos nessa noite identificar algumas tampas, porque Deus deseja te encher nessa noite de uma maneira muito violenta. Eu vou falar para você aqui a respeito de duas pedras, 2 tampas, que de alguma forma, enquanto não foram removidas, o milagre não aconteceu. Fica vendo isso, igreja? Abre aí comigo João 11:39. João 11:39. Diz assim: tirem a pedra. Ou dentro do nosso contexto de ministração aqui, a tampa, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Essa foi a fala de Marta. Mas a primeira ordenança de Jesus para que o milagre sobrenatural de Deus acontecesse na vida de Lázaro. Quem conhece a história de Lázaro, Marta, Maria? Né? Jesus tinha um relacionamento muito bom com aquela família. Lázaro era muito amigo de Jesus. E de repente Lázaro morre. E aí Jesus, quando fica sabendo, diz a palavra que inclusive Jesus chorou a morte de Lázaro e tal. E aí Jesus foi ao encontro, né, daquela família e chegou lá. Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto dentro do túmulo, gente. Mas quando Jesus chegou lá para que o milagre sobrenatural e a vida de Deus entrasse, o que ele fez? Tire a pedra. A primeira coisa foi: tire a pedra. E então veio o comando: Lázaro, vem para fora. Segunda passagem extremamente conhecida é Lucas 24, do 1 ao 3. Lucas 24, do 1 ao 3 diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo,
As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Jesus recebeu vida como havia sido prometido, e a pedra foi arrancada, e então Jesus saiu daquele lugar. Quão importante é nós identificarmos as pedras, as tampas que estão nos atrapalhando de viver a vida de verdade que Deus tem proposto para nós. Sabe por quê, igreja? Jesus não foi para a cruz. Jesus não foi para a cruz e fez essa obra tão extraordinária e pouco explicada, porque é tão absurdo. Eu não sei, eu me perco quando começo a pensar a respeito do sacrifício de Jesus. Eu me perco de verdade. Eu não tenho palavras para mensurar o amor, a graça, o favor de Jesus ter ido na cruz. Você acha que Jesus fez tudo isso só para eu e você vir aqui no culto do domingo, sentar nessa cadeira, receber algumas coisas, como o Rodrigo bem falou, e ir embora para sua casa? Você acha mesmo? A ideia da cruz, Jesus foi para a cruz, ele gritou está consumado, para dizer para você assim: se relacionem comigo. E é muito interessante, porque quando ele anunciou, inclusive, isso aos seus discípulos, os discípulos ficaram apavorados e disseram: não, ele diz: ei, é necessário que eu vá. Para quê, igreja? Para que o Espírito do Senhor venha. Que violento, que favor, que graça. Agora, para uma coisa para pensar: o quanto nós usufruímos, o quanto nós experimentamos e qual é o nível de relacionamento que nós temos com esse Deus conosco. A Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso amigo, Ele é aquele que conta os segredos de Deus. O quanto eu e você nos usufruímos dessa amizade, o quanto eu e você usufruímos desse Deus que é vivo e verdadeiro, e que fala o tempo todo aos nossos ouvidos, mas nós não o percebemos porque temos muitas tampas. Porque temos muitas tampas, porque temos muitos obstáculos. Eu acho muito interessante quando eu começo a falar de coisas espirituais, e não faz sentido estar em uma igreja e não falar de coisas espirituais. Aliás, não faz sentido dizer que é crente, filho de Deus, e não acreditar em coisas espirituais. Eu acho um barato as pessoas que dizem que servem a Jesus, que amam. Quem é que crê que Deus é Espírito? Se você não crê que Deus é Espírito, você está fazendo aqui. Uma hora você vai crer, então fica, permanece. Uma hora você vai crer. Talvez essa madrugada Deus prova que o Senhor é violentíssimo nessa madrugada ainda. Então, se cremos que Deus é Espírito, por que não cremos nas coisas espirituais? Por que não cremos num reino que é real? Por que não cremos no atuar dos anjos? Por que não cremos nas unções? Por que não cremos no mover? Sabe, eu já disse isso, vou dizer de novo. Se eu fosse Deus... Quem aqui já teve essa fala? Ai, se eu fosse Deus. Às vezes, quando você teve essa fala, e dizia: se eu fosse Deus, eu mataria, eu fumaria. Não, era essa a ideia. Não faça isso. Mas eu falo muito para o Senhor e eu brinco muito com o Senhor a respeito disso. Ai, se eu fosse o Senhor, eu deixava todo mundo ver as coisas espirituais. Com toda certeza. Eu não sei por que Deus não faz isso. Talvez porque Ele não quer que você o sirva por medo. Ou por estar simplesmente maravilhado com as coisas absurdas. Nós somos tão incrédulos, igreja. É uma grande, mega tampa que temos. Que se nós enxergarmos alguns anjos, nós sairíamos correndo. Porque eles fogem de padrões de anjos. De quadro. De estátua. Eles fogem desse padrão. Eles são um pouco estranhos para a nossa religiosidade. Então Deus não quer que a gente sirva a Ele. Eu imagino dentro dos meus questionamentos, que seja por isso que Ele não deixa a gente ver. Mas pelo menos 5 minutinhos, pelo menos uma vez por mês, ver o reino espiritual. Se você visse os anjos do Senhor trabalhando aqui agora, nesse momento, uau! Você teria mais temor. Você teria mais reverência. Se você visse as unções que estão caindo sobre a sua cabeça nesse momento, você se entregaria mais fácil. Se você visse os demônios que estão tentando destruir sua casa, você ponderaria mais aquilo que você fala e analisaria mais sobre as suas ações. Viu como seria bom? Então, vamos deixar uma votação aqui diante de Deus. Quem que eu estou brincando, gente? É isso. Eu ficaria absurdamente feliz
se Deus fizesse isso. Mas assim, é importante, e eu acho muito interessante, gente, porque algumas pessoas também dizem assim, ai não, se eu tenho tanta vontade de ver anjo, eu tenho tanta vontade de ver o mover de Deus, eu tenho tanta vontade disso, eu tenho tanta vontade daquilo, eu tenho tanta vontade de ser sensível e tal, mas demônio não. Aí não entendeu nada. Porque, gente, você sabe para que você vê um demônio? Você vê um demônio para um propósito, põe para correr. E sabe o que é legal? Quando você vê um demônio e põe ele para correr, sua fé cresce. Porque você entende o que você é em Deus. Entendeu? Então, assim, não tenha medo do reino espiritual, realmente se renda, realmente seja cheio. Não tem, presta atenção. Se você está nessa série para ser cheio do Espírito Santo e você está achando que vai ser cheio do Espírito Santo e não vai ter visões e não vai ter clareza nas coisas que você está ouvindo e você não vai ter percepção sobre o reino espiritual, então você não vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ter que escolher. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e insensato e insensível. Não vai dar, não encaixa. Todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas são sensíveis ao mover do Espírito. Elas percebem um ambiente. Elas discernem. Elas enxergam, elas ouvem. Conseguem entender? Então isso é muito importante. Essa deve ser a nossa maior busca. Porque já que temos o Espírito Santo dentro de nós, não dá para desperdiçar dessa presença. Eu e você não podemos mais desperdiçar do Deus conosco. Nós desperdiçamos do Deus conosco, nos envolvendo apenas com aquilo que é natural, com aquilo que é racional. Não desperdice a presença do Senhor dentro de você. Tem algo sobrenatural e absurdamente violento para que você viva diariamente, não apenas no ambiente do culto. Até porque aqui, de verdade, não tem muita utilidade. Ele deseja ser seu amigo. Aliás, quer que eu te conte o seu melhor amigo? O Senhor deseja ser o nosso melhor amigo. Olha o que diz 1 Coríntios 2, 9 e 10. 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz assim, igreja. Todavia, como está escrito, nem olho viu. Acho tão legal esse versículo, muita gente declara isso, mas não percebe tudo que está escrito aqui. Nem olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse é o momento que você diz, glória a Deus. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quer revelação profunda a respeito de Deus? Você precisa ser amigo do Espírito Santo. Porque é Ele que sonda todas as coisas profundas do trono de Deus, da presença de Deus, e te conta os segredos e te ensina como caminhar espiritualmente falando. Entende? Eu acho muito interessante isso, por muitas vezes, né? Nós buscamos conselhos em muitas coisas e em muitas pessoas, mas deixamos o Espírito Santo por último, ou talvez nem acionamos o Espírito Santo. E eu quero te dizer que você não pode mais desperdiçar a presença do Espírito Santo dentro de você. Lógico e óbvio que nós estamos aqui para te auxiliar. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, Ele governa a minha vida, eu sou apaixonada por Ele. Ele é tudo para mim. É óbvio, claro, sim, nós estamos aqui. Há líderes nessa casa, pastores nessa casa, cheios do Espírito Santo para te ajudar. Ei, mas se importe em buscar o auxílio do Espírito Santo, Ele está com você. Lembra que o véu se rasgou? Lembra que todos se tornaram sacerdotes? Lembra que a presença está disponível? Ela não está só disponível, ela está com você, igreja. Então não ignore a presença do Espírito, mas realmente valorize isso. É extremamente importante nós valorizarmos isso. A presença do Espírito de Deus. E aí, gente, já que Deus está todo disponível, já que Deus realmente está disposto a investir em nós, Deus deseja que nós sejamos cheios do Espírito. Ele nos deu o Espírito Santo para que nós sejamos cheios, certo? Você acha mesmo que Ele disse assim, eu vou enviar para vocês um Consolador, e vai ser bom demais. Vai ser bom demais, é necessário que isso aconteça, para que Ele governe uma parte da sua vida, para que Ele governe a sua parte espiritual, sua vida espiritual, então, governada. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não fragmenta a nossa vida assim. Hoje de manhã ele disse assim, gente, nós não somos gatos, meu marido é gato. Mas vocês estão entendendo, não é felino, né? Que tem aquele ditado que diz que o gato tem 7 vidas, né? Então, deixa eu te falar,
Por mais bonitinho que a sua esposa te ache, o seu esposo te ache, você não é gato. Você tem uma única vida. Então esse negócio de ficar tudo dividido, a vida espiritual, a vida profissional, a vida isso, a vida amorosa, meu irmão, para com isso. Você é uma pessoa. Então o Espírito do Senhor realmente está em nós para governo absoluto de todas as áreas da nossa vida. Não faz sentido, é como se essa panelinha aqui tivesse toda cheia de espaços e aí eu pegasse e falasse: Espírito, ó, minha vida espiritual, quero ter revelações, quero ter sonhos proféticos, quero ter isso, então libera sobre a minha vida espiritual. Não tem como, né, gente? É para pegar em todas as áreas da minha vida, quanto mais eu me rendo e quanto mais eu me entrego ao Espírito de Deus. Vamos identificar então algumas tampas? O que vocês acham? Vamos identificar algumas tampas. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não tenho dúvida que o Espírito do Senhor, ele está atuando com muita luz. Muita luz. O reino de Deus é um reino de luz. Onde tem trevas, tem maligno. Onde tem luz, tem Deus. O reino de Deus é um reino de muita luz. E eu tenho certeza que durante essa ministração, com certeza o Espírito já até apontou algumas coisas para você aí. Porque eu creio na fluência perfeita dele nesse lugar. Mas eu vou apontar aqui algumas coisas só para facilitar para você a identificação de algumas tampas que você pode ter e estar impedindo o governo absoluto de Deus. Certo? Eu acho muito interessante porque o Senhor, ele não divide nada, né? A própria palavra do Senhor diz que ele não divide, inclusive, a sua glória com ninguém. Certo, igreja? Então, ou ele é Senhor da sua vida, ou ele não é nada. Tá bom? Então, eu creio que nós precisamos identificar algumas tampas aqui, para que isso seja de uma vez removido e nós estejamos, então, preparados para receber a unção, o poder e sermos cheios. Não é esse o desejo do seu coração? Ser cheio? Não é essa a proposta do Senhor para a tua vida, ser cheio? Tem que tirar a tampa, porque Deus não desperdiça a unção, certo? Vamos lá então, primeira tampa, a tampa do pecado, a tampa da desobediência. Eu falei bastante sobre isso, não tenho tempo para entrar nisso agora, mas eu falei bastante sobre isso naquela ministração, livres de toda a iniquidade. Se você não estava aqui no culto, se você não ouviu essa palavra, corre lá no YouTube que você vai ver, livres de toda a iniquidade, dá detalhes sobre essa questão da iniquidade. Mas aqui, Isaías 59:2, diz: mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Para que não ouça. Então a palavra do Senhor está dizendo assim, que o nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa iniquidade faz uma separação entre nós e o Senhor. Panelinha tampada, Deus aqui querendo liberar unção e poder, mas não tem como, não entra. Certo? Certo, igreja? E ele está dizendo assim que inclusive a gente não ouve Deus. Não tem como nós ouvirmos o Senhor por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da iniquidade. Então, inclusive, essa é uma tampa que precisa ser urgentemente tirada da nossa vida. Se de verdade nós queremos ser cheios do Espírito. Não faz sentido prática de pecado, vida fora dos princípios, participar e orar. Participar de uma série, você pode participar, lógico, é maravilhoso. Quem sabe, segundo o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É esse ditado, né? Quem sabe, talvez por ouvir e ouvir a palavra de Deus, você é convencido sobre a verdade de Deus. Mas não faz sentido uma vida iníqua orar pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Tem tampa aí, Deus não vai derramar unção. Tá entendendo, igreja? Nós não podemos desperdiçar essa série violentíssima. Essa é a ideia do Senhor. Olha aqui, gente. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo pecado confessado, todo pecado arrependido. Por muitas vezes nós confessamos o pecado por remorso. Também não vou me apegar nisso, mas presta atenção. Presta atenção, se você confessa um pecado por medo, por remorso, permanece no erro. Se você confessa um pecado em arrependimento, você realmente é
muda de posição, se converte, muda a sua trajetória, certo? Uma vez que eu reconheci que aquilo é errado, eu me posiciono para não fazer mais. Isso diz sobre arrependimento, isso diz sobre tirar a tampa e deixar que o Espírito do Senhor se derrame e libere poder para que venhamos andar como filhos de Deus, certo? A verdade é que uma vez que reconhecemos o Cristo, nós nos tornamos filhos. Quantos estão comigo? De criatura para filhos. Agora, poder de filhos é outra coisa. Exorcia é outra coisa. Tomar posse disso. Efésios capítulo 1 diz que todas as coisas nos foram dadas. Mas por que a gente não acessa tudo isso? Pergunta para mim. Por que, Elaine? Se todas as coisas... Você não pensa que o reino de Deus é pouca coisa não, né? Não pensa. Por favor, não pense. O reino de Deus não é pouca coisa. Nem pode ser medido. Nem pode ser explicado. É extraordinário. Por que nós não vivemos o extraordinário de Deus na nossa vida? Por causa das tampas. Se tem alguém que impede o fluir de Deus, esse alguém sou eu e você. Não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. É por isso que nós precisamos nos render, é por isso que nós precisamos nos arrepender, é por isso que nós precisamos confessar e deixar os nossos pecados. E entenda uma coisa, igreja, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. E segundo a palavra, lança no mar do fundo, no fundo do mar do esquecimento. E nunca mais se lembra disso. Então entenda uma coisa. A culpa, ela é uma ferramenta do inimigo. Culpa não leva ninguém a arrependimento. Não. A culpa é uma ferramenta para pesar você. Deus já tirou sua tampa. E você ainda está colocando a tampa. Você sabe que a culpa... Sabe o que a culpa faz? Deus tira a tampa e você coloca a tampa. A culpa é você quem coloca a tampa. O capeta quer fazer isso. Aí você acredita na mentira dele, acredita no engano dele e fala: ai, é verdade, esse pecado eu cometi mesmo. E aí você põe a tampa. Aí a culpa não deixa você experimentar do amor de Deus. A culpa não deixa você experimentar da presença. A culpa não deixa o seu coração estar leve para sentir a presença do Senhor. Remova a tampa da culpa. Se Deus já te perdoou, ninguém pode mais te culpar. Quantos estão comigo? Outra tampa, muito, essa eu até disse de manhã, e eu acho que é isso mesmo, uma tampona. Disse aqui também, né? Essa não é uma tampinha não, bonitinha, pequenininha, começa aqui, é uma tampona, a tampa da dúvida e da incredulidade. Ô Laine, mas como assim, dentro da igreja, a incredulidade, mas muito, nós somos bastante incrédulos em muitas coisas, nós limitamos o poder de Deus. Você diz... Quantos aqui são batizados com o dom de línguas? Erga a mão, deixa eu ver. Eu estou ficando um pouco horrorizada, porque eu estou percebendo que poucas pessoas são batizadas no Espírito Santo. Com dom de línguas. Isso é terrível. Isso só denuncia o quão natural e racional nós estamos. O quanto nós não estamos entendendo o que é servir Deus. Ó como nós somos muitas vezes incrédulos e por muitas vezes duvidamos. Nós colocamos Deus, a forma que Deus tem que fazer na nossa vida. Primeiro que o senhorio de Deus já não está, né? Porque é do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. Eu dito para Deus que jeito que Ele tem que se mover na minha vida. Já está tudo errado. E isso diz muito sobre o quanto nós somos incrédulos. Deus, eu quero muito. Tem gente que chega em mim e diz assim: Laine, quero muito ser batizado com dom de línguas. Se renda. Laine, mas eu não quero tremer. Não quero cair no chão. Não quero dizer, então fica aí. Deus não é obrigado a fazer do jeito que você quer. Ele é o Senhor, se renda e deixa Deus fazer. Nessa manhã nós tivemos muitos batismos com línguas, muitos batismos. Tive testemunho. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo porque se renderam. Tira a tampa da incredulidade. Deus vai se aparecer e se mostrar para você do jeito que Ele quiser. Não se escandalize com Deus. Se escandalize com o pecado, está tudo errado. Se escandalize com o pecado, se escandalize com essa Babilônia, com essa cultura caída. E aí, com isso, a gente não se escandaliza, a gente normatizou o pecado. Não se escandalize com o que é espiritual. Uma vez eu estava no momento de adoração, já compartilhei isso com algumas pessoas. Eu vou correr, Deus, não fique enfloriando aqui, que senão... Estende a mão para cá e fala assim: Espírito do Senhor, ajude a Laine a terminar no horário. Eu estava
A igreja era bem pequenininha, nosso primeiro lugarzinho de reunião. Nós estávamos no momento de adoração. Algumas pessoas já ouviram sobre isso, mas eu vou falar. O Espírito me faz falar. E nós estávamos no momento da adoração. Para mim, os momentos mais violentos que tem é o momento da adoração. Eu vejo coisas, percebo coisas, entendo coisas, recebo diretrizes. É violento se você aprender a sair do ambiente de música. Se você aprender a sair do ambiente de música e entrar no lugar de adoração, você vai ver quem é Deus. E aí nós estávamos no momento da adoração. E é como se eu tivesse sido puxada para o alto da igreja, do templo. E é como se eu visse do alto toda a igreja. E aí eu vi um leão inteirinho de fogo. Aí, se aparecer assim para algumas pessoas, vai achar que é demônio. Não percebe, porque Deus precisa ser como? Deus precisa ser aquele homem meio característico de judeu, com a barbinha, né? Às vezes de olho claro, né? E aí, Jesus precisa ser assim, né? E aí eu vi um leão em forma de fogo. Ele andava, ele era todo de fogo. E aí ele passou perto de mim e eu disse, uau, que lindo, Senhor. Que lindo que o Senhor está assim. E ele disse, sabe, filha, uma das coisas que eu mais gosto de você, eu posso vir para você do jeito que eu quiser, você não se escandaliza comigo. Eu posso me manifestar do jeito que eu quiser. Deus pode se manifestar como um vento, como uma brisa suave. Deus pode se manifestar com um trovão. Deus pode tremer todas as coisas e está tudo bem, Ele é Deus. Entende? Nós colocamos uma tampa de incredulidade. Nós dissemos que somos pessoas espirituais, mas nós formulamos o que jeito que tem que ser. Nós nunca experimentaremos o sobrenatural de Deus dessa forma, igreja. Nós nunca verdadeiramente, porque para ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que experimentar de Deus. O Espírito Santo vai te revelar coisas sobre o coração do Senhor, vai te revelar como que o reino de Deus funciona. Consegue entender? E você não pode estar escandalizado com isso. Por isso que não pode ter a tampa da incredulidade e da dúvida. Porque a tampa da incredulidade e da dúvida impede o mover. Por que Deus vai fazer? Ele vai te escandalizar? Não. Deus não pode te escandalizar, Ele não vai fazer isso. Entende? Então, retire a tampa da dúvida, retire a tampa da incredulidade. Pare de limitar Deus. Deus é ilimitado, eu e você somos limitados. Eu e você temos algumas formas de agir e pensar, mas Deus é absolutamente grande. E para sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que estar, inclusive, preparados para o grande de Deus, para o sobrenatural de Deus. Vamos lá, igreja? Tem uma outra tampa? Vamos ler Hebreus 11:6. Jesus, Hebreus 11:6. Diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, para ser cheio do Espírito Santo, precisamos estar bem próximos de Deus. Sim ou não, igreja? Creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O Rodrigo inclusive falou a respeito disso. Nós estarmos na presença do Senhor, servindo o Senhor, buscando ao Senhor, e Deus nos entrega, porque Ele é galardoador. Esse é o perfil de Deus. Isso diz sobre quem Deus é. Deus nunca deixa os seus filhos saírem da sua presença de mão vazia. Você nunca vai ganhar de Deus. Esquece. Nunca você vai ganhar de Deus. Quanto mais você dá, mais Deus te dá. Mais você dá, mais Deus te dá. É assim que funciona. Quanto mais você serve, mais Deus te serve. É assim que funciona. Nós não conseguimos ganhar de Deus. Deus é galardoador. Mas é importante que nós nos aproximemos com fé, para que Deus possa então fazer todas as coisas. Olha que interessante, Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz, peça, porém, com fé, não duvidando. Olha aqui, igreja, presta atenção. Eu não posso estar aqui orando, pedindo para ser cheio do Espírito Santo, tendo dúvida de que eu serei cheio do Espírito Santo. Você não está entendendo? Você precisa pedir para ser cheio do Espírito Santo com a plena certeza que você será cheio do Espírito Santo. Porque assim Deus deseja de você também. Então ele está falando, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida, olha aqui, é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa.
Eu quero muito ser cheio do Espírito Santo. Pastor, eu quero muito ter visões. Quero muito ouvir a voz do Espírito. Quero muito ser acordada com sonhos proféticos. Quero muito isso, quero muito aquilo. Mas você duvida que Deus pode fazer? Não vai receber? Vai ficar querendo a vida inteira. Você precisa crer no Deus que te resgatou, no Deus que te salvou, no Deus que te escolheu, no Deus que te selou e no Deus que te deu o Espírito Santo para habitar em você. Até que ponto nós cremos que o Espírito Santo, é uma pergunta para você refletir agora. Até que ponto nós cremos que o Espírito Santo habita em nós? Até que ponto você crê que o Espírito Santo habita em você? Talvez se realmente crêssemos que o Espírito Santo habita em nós, nós nos preocuparemos mais com o nosso corpo, que é templo. Talvez se crêssemos mais que o Espírito Santo habita em nós, nós não entregaríamos e ofertaríamos o nosso corpo ao pecado, como por muitas vezes fazemos. Talvez se crêssemos que o Espírito Santo de Deus realmente habita em mim, eu ia me disponibilizar mais para ser útil, eu posso ser as mãos e os pés de Jesus aqui na terra. Não é isso que nós cantamos? Mas para que eu seja as mãos e os pés de Jesus aqui na terra, eu preciso crer que o Espírito Santo de verdade está em mim, governa e habita em mim. Porque eu só sou o templo, a caixa, o DVD. É antigo DVD, né? Denuncia a minha idade. Que traduz aquilo que é do céu. Seu corpo é usado pelo Espírito do Senhor. Talvez não é usado, mas Ele deseja usar. Para que você traduza em atos, em palavras, em entendimentos, coisas que são do céu. Mas por muitas vezes nós traduzimos em atos, palavras e entendimentos as coisas que são da terra. E às vezes até do capeta, do inferno. Até que ponto cremos que o Espírito de Deus está dentro de nós? Porque partindo do princípio de ser cheio, eu não posso de maneira alguma ser cheio se eu não creio que Ele existe em mim. Não tem como. Então primeiro você precisa ser convencido que o Espírito está dentro de você. E a partir do momento que você é convencido, nós arrancamos então a tampa da incredulidade. E então o Espírito pode de verdade me encher. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser governado, é ter o senhorio do Espírito o tempo todo, em todas as áreas da minha vida. Vamos lá, mais uma tampa. A tampa da falta do perdão e do ressentimento. Isso aqui daria uma série gigantesca, nós também já temos série sobre isso. Não dá para se aprofundar, porque eu precisaria de muito tempo. Mas pensa numa tampa que inclusive não só impede você de ser cheio do Espírito Santo, é uma tampa que te leva para o inferno. Reconheci o Cristo, Ele morreu na cruz por mim, mas não perdoa ninguém. Vai ler Bíblia para você ver, você vai para o inferno. Mas eu vou na igreja todo domingo, vai para o inferno. Porque cá entre nós, igreja, se os seus pecados não são perdoados, você vai para onde? Alguém pode responder para mim? Meus pecados não são perdoados, para onde eu vou? Não tem outro lugar, lindinho, é inferno mesmo. Não dá para aliviar. Não perdoa as pessoas. Não. E a oração modelo, que não é para você necessariamente repetir, mas é modelo para você usar como modelo de como fazer. Pai nosso, perdoe as minhas dívidas assim como eu. Assim como já falei várias vezes, sempre tem oportunidade, eu falo. O reino de Deus é condicional. Condicional. A Bíblia é cheia de cheia de condições. Então, para que eu tenha o perdão dos meus pecados, é necessário que eu também perdoe aqueles que me ofendem. É necessário, ponto, acabou. É sem negociação. Tudo bem? Então, a tampa da falta de perdão e do ressentimento é uma mega tampa que não só impede você ser cheio do Espírito, mas inclusive de você receber a sua salvação. Certo? Efésios 4, 31 e 32 diz sobre isso. Efésios 4, 31 e 32 diz: toda a amargura, ira, cólera, gritaria, tudo tampa. Tampa. Blasfêmia, malícia, sejam tiradas entre vós. Tira essas tampas. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em
Cristo, como também é condicional. Certo? Eu preciso retirar tudo isso da minha vida, porque um dia Deus fez isso por mim. Então Deus também fez, então eu também preciso fazer. Quantos estão comigo? Marcos 11, 25 diz, 11, 25. E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está no céu, para que, viu? De novo, condição. O vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, a tampa do perdão, do ressentimento, a tampa da falta de perdão é extremamente necessária ser retirada. Porque nós não podemos falar de ser cheios do Espírito Santo se nem salvação a gente está tendo. Consegue entender? Identifique aí as suas tampas. Peça para que o Espírito do Senhor jogue luz. O Evangelho é algo extraordinário e sério. O Evangelho é para homens e mulheres corajosos. É para homens e mulheres que reconheceram de verdade o quão ruins são e o quão precisam de Deus. Por isso que o Evangelho é para homens e mulheres que estão dispostos a se render. É essa a chamada de Deus para mim e para você. Vamos lá então, gente. Como que eu faço, pastora? Deus já está aqui, o Espírito do Senhor está aqui borbulhando, apontando tampa e falando. Os motivos dele não estão atuando na minha vida do jeito que eu tanto desejo. Deus está aqui falando comigo. Então vamos ver como que a gente remove essas tampas? Quem quer? Para que você esteja assim, ó, sem tampa. E o Espírito ainda nessa noite diga, vou liberar tudo. Aleluias, obrigada por isso, Deus. Vamos lá, Romanos 8, 26 e 27 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Às vezes a tampa que tampou e impediu o fluir e o mover do Espírito fala de uma fraqueza, de uma cilada que você caiu, de um pecado, como já anunciamos aqui. E diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, já falei isso, né? Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui está o nível de importância de você ser alguém que ora em línguas. Sabe por quê? Porque nosso coração, Jeremias 17 diz sobre isso, ele é inclusive enganoso. E às vezes as nossas emoções, elas estão muito bagunçadas aqui dentro. E se a gente vai orar mediante essas emoções, as nossas orações, inclusive, elas se tornam orações que não podem ser atendidas por Deus, talvez inúteis. Não deixe de orar. O Senhor, ele reconhece sua imaturidade, sua falta de conhecimento bíblico e tudo bem. Não deixe de orar, é melhor orar. É melhor fazer uma oração tola do que não fazer. Uma hora Deus te pega. Mas, por muitas vezes nós não sabemos o que orar, até porque cá entre nós, eu e você somos absurdamente limitados. Quem aqui sabe o que vai acontecer na hora que você sair por aquela porta? Ninguém. Daqui 2 minutos? Ninguém sabe. Mas Deus sabe. Os nossos dias já estão escritos diante dele. Então, eu acho que é bem inteligente nós contarmos com o Espírito Santo para as nossas orações. E ele está falando sobre nós desenvolvermos essa parceria com o Espírito Santo. Inclusive na remoção das tampas. Porque tem tampa em mim que eu não vi ainda. Mas a bondade do Senhor é muito grande. E o Senhor, ele inclusive, particularidade minha, não é todo mundo que gosta disso, mas eu amo que Deus me pegue de jeito. Eu amo que Deus denuncie as coisas em mim. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo para perder. Quem aqui vai viver a vida eterna aqui nessa terra? Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Então, quanto antes Deus me sinalizar aquilo que precisa ser arrancado, aquilo que precisa ser transformado, mais eu vou viver a plenitude do propósito. Então, eu amo quando Deus denuncia coisas em mim. Eu acho incrível. Porque eu me sinto amada por Deus. Quando Deus denuncia as minhas tampas, quando Deus denuncia aquilo que precisa ser transformado, eu vejo Deus investindo em mim. Eu falo, o Senhor realmente acredita em mim. Está querendo me deixar mais bonitinha. Viu como é bom? Essa panelinha aqui, fiquei maravilhada com essa panelinha, eu amei. Olha que panelinha bonitinha, você conseguiu ver? É uma panelinha de barro. Essa panelinha, para ficar tão bonitinha assim, ela passou por processos, igreja. Ela passou por vários processos, inclusive foi colocada no forno.
Fogo foi liberado sobre ela. E depois essa panelinha, inclusive, essa aqui, a hora que eu vi essa panelinha, eu disse, essa panelinha é um crente maduro. O que é um crente maduro? Já está bonitinho, pintadinha, envernizadinha. Já está bonita de se ver. Quando nós vamos cedendo aos processos do Senhor, vamos cedendo às indicações do Espírito, quando nós vamos desenvolvendo essa parceria com o Espírito, Ele começa a trabalhar na nossa vida e vai deixando a gente bonitinho. Entende? Essa panelinha, ela fala sobre um crente maduro. Bonitinho, pintadinho, já tá bom de ver. Um crente que não se ofende fácil, um crente que manifesta o fruto do Espírito. Um crente que é fácil de ver Jesus nele. Um crente que escolhe perder para ganhar com Deus. Oh, que bonitinho. Essa é a ideia de Deus. Nos deixar bonitinho. Então é necessário que a gente conte com o Espírito. Não adianta, eu e você não vamos conseguir remover todas as tampas sem a presença do Espírito, sem o mover do Espírito. Conte com o Espírito. Desenvolva essa parceria com o Espírito e Ele vai te ajudar. Olha aqui, Atos 3, 19, já estamos quase acabando. Diz, arrependei-vos. Arrependei-vos, pois. E o quê? Depois de um arrependimento eu faço o quê? Quê? A minha versão diz convertei-vos. Ou seja, estou indo por um caminho. Eu me arrependi por esse caminho. Entendi pelo Espírito do Senhor que esse caminho que eu estava indo não ia dar onde eu realmente desejava que desse. Entendi que o caminho que eu estou trilhando não é o Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e não é o Cristo. Então o que eu faço? Me arrependo e me converto. Eu mudo de caminho. E aí aqui a Bíblia está falando arrependei-vos e convertei-vos. Porque é impossível o arrependimento sem conversão. Se tem arrependimento e não tem conversão, isso não é arrependimento, é remorso, é medo. Ficou com medo. Deu muito ruim naquilo que você estava fazendo. Aí você, lágrimas de crocodilo. Até dá uma choradinha. Se for melancólico, dá uma choradona. Não é? E daí faz o quê? Permanece no caminho. Arrependimento. Não teve arrependimento, teve remorso. A chamada de Deus é para que nós nos arrependemos. E também nos convertemos. Para que sejam apagados. Para que sejam apagados. E é apagado os vossos pecados. E venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Venha tempo de refrigério pela presença do Senhor. Eu falei aqui sobre a tampa da culpa. Uma vez que que você se arrependeu, que você se posicionou, Deus te perdoou. Não permita que a culpa do pecado venha para tentar impedir o mover do Espírito na sua vida. Deus não faz isso, Ele apaga o seu pecado. Deus não é acusador. Acusador é o capeta, demônio, Satanás, chama o que você quiser. Tá valendo isso aí, tudo na conta dele. O nosso inimigo, entendeu? Ele é o acusador. Uma vez que eu me arrependi, se tem acusação sobre mim. Uma vez que eu me arrependi, deixei, me converti. Se tem acusação sobre mim, essa acusação não está vindo do Espírito de Deus. Não está vindo de Deus. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o demônio. Tudo bem, igreja? Vamos lá então. Quão importante é isso? Leila, mas depois eu me arrependi, identifiquei as tampas pela ajuda do Espírito. O que mais que eu tenho que fazer? Você tem que se render para ser cheio. É importante você se render. É muito importante que você se renda. Romanos 12, 1 fala sobre nós apresentarmos um culto a Deus. Olha isso aqui, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Eu me rendo. Sacrifício vivo. Quem está vivo aqui? Rende tudo que leva o seu nome. Rende a Deus. É por isso que às vezes a gente fala assim, levanta sua mão para o alto, em sinal de rendição, é em sinal, mas seu coração precisa estar prostrado. Não adianta nada levantar a mão e o coração está obstinado com as suas verdades. Eu falo tanto sobre isso, igreja, sobre termos um coração ensinável. Coração ensinável é coração rendido. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós trilhamos caminhos que não são legais. Mas uma vez que você se arrepende, que você se rende ao Senhor, o Senhor alinha a tua vida. Isso é importante, você amadurece, vai se tornando uma panela mais bonitinha. Você começa a brilhar conforme você se rende. Porque aí Deus tem liberdade para fazer em você aquilo que Ele tanto deseja. O quanto Deus tem liberdade para moldar você? Responda você. O quanto Deus tem liberdade para apontar suas falhas, suas fraquezas? Quanto Deus tem?
E óbvio, e claro, que dentro de um relacionamento, quem aqui tem palavras de afirmação, você ouve coisas absurdas de Deus. Quantas vezes eu, desanimada, cansada, chateada, ofendida, cheguei diante da presença do Senhor e disse: Deus, acabou, não aguento mais, cansei. E Deus olhou para mim, e é isso mesmo, olhou para mim e disse: minha menina, você é minha guerreira, te chamei para conquistar territórios. E Deus começou a falar sobre a escolha dele, sobre a minha vida. É por isso que a gente tem crise de identidade. Por isso que tem uma geração aí que não sabe quem é. E agora, palhaçada, tem gente que está achando que, eu sou cachorro. Não, nossa, eu não quero nem entrar nesse assunto. Eu disse: meu Deus, que desperdício. Você é cachorro? Você é o quê? Eu disse: meu Deus, o mundo velho está perdido, gente. Hoje, gente, quanto mais eu tenho esses dias. Deus não é pai de pet, não, tá? Você até pode ser pai, mãe de pet, mas Deus não é pai de pet, não. Gente, escuta aqui. Quanto mais Deus tem me feito perceber, Deus tem chamado a minha atenção nesses dias para perceber o quão doente a humanidade está. Eu acho que eu nunca fui tão chamada a atenção. Os homens estão doentes, mas muito doentes. Isso diz sobre falta de Deus. Nós estamos nos embriagando com muitas coisas que são da terra. E nós estamos andando como bêbados, perdidos, como loucos. E isso diz também sobre o povo da igreja. É por isso que você precisa ser cheio do Espírito para que não tenha nenhuma outra coisa para te encher. Os cheios do Espírito vão andar conduzidos pelo Espírito, não como bêbados loucos, embriagados pelo humanismo, pelas cobranças dessa terra. Meu Deus, Deus te chama para um lugar muito violento e glorioso. Precisa tirar as tampas, igreja. Então, falei sobre rendição. É importante que você erga suas mãos, que você dobre o seu coração e que você diz: eu me rendo. É importante para que Deus faça todas as coisas. Eu acho muito interessante porque Atos 4, e agora nós já estamos partindo para encerrar mesmo. Atos 4, 31 diz algo. Último versículo para ler. Atos 4, 31. Depois de orarem, depois do que, a igreja? Tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Presta atenção nisso. Depois de orarem, depois de tirar as tampas, a oração, ela faz com que a gente venha a identificar o que não está bom, o que precisa ser reconhecido, arrependido. A oração fala sobre ouvir Deus, sobre se render para Deus. A oração fala sobre um relacionamento. Fala ou não fala, igreja? Essa é a ideia de Deus quando te chama para orar. Quando Deus te chama para orar, Deus te chama para um relacionamento, tá? Pastora, vou, falo, não ouço nada, permanece, começa a tirar as tampas, diz: qual é a tampa que está fazendo com que eu não te ouça? Qual é a tampa que está fazendo com que eu não te perceba? Qual é a tampa que está fazendo com que eu não te veja? Qual é a tampa? Tem tampa aí, porque Deus quer se mostrar, quer se manifestar a você, certo? E aí diz que depois deles então retirarem as tampas, através da oração, tremeu o lugar, e eles então que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Mas tem um motivo para sermos cheios do Espírito Santo. Volto a dizer, Deus não faz nada para inutilidade. Deus não vai desperdiçar a sua unção. Eles foram cheios do Espírito Santo para o quê? Que a Bíblia diz aqui? Anunciarem corajosamente a palavra de Deus. Eu estava conversando com o Tom Sampaio. Tom Sampaio é um amigo carregadíssimo, sem tampa. Aquele homem lá é violentíssimo em Deus. Nós estávamos conversando, acho que tem uns 15 dias isso. Tom Sampaio vai estar aqui com a gente. Presta atenção que eu vou te falar. A hora que a gente anunciar, você não perde. Fica a dica. Dica da Laine, não perca a presença do Tom Sampaio aqui. Ele é violentíssimo na palavra de conhecimento, cura. Você vai ver muitos sinais, muitos milagres. Ele é violentíssimo. Um homem dirigido pelo Espírito. Que não está nem aí para os outros.
Ele é dirigido pelo Espírito, ponto, acabou. E a gente estava conversando, Tom Sampaio, e nós estávamos falando, eu falei para ele, Tom, eu estou muito preocupada, porque eu vejo que parece que a igreja se torna cada vez mais natural, cada vez mais carnal. A igreja parece que não quer ser espiritual, parece que a igreja ela tem dificuldade de lidar com o mover, ela tem dificuldade. Meu Deus, cadê as visões? Cadê a manifestação? Cadê o mover do Espírito sobre a igreja? Ele falou, sabe o que está acontecendo com a igreja, Laine? Eu falei, o quê? Ele falou, não necessariamente com a igreja de vocês, a igreja de Cristo na terra. Está acontecendo que a igreja, e ele fala bastante isso sobre a Umbigolândia, quem ouviu o Tom aqui, ouviu sobre isso. A igreja está muito preocupada com si mesmo. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo para ter... que presença gostosa. Queremos ser cheios do Espírito Santo para mostrar para o próximo, para o do lado, que somos cheios do Espírito Santo. Não para anunciar corajosamente a palavra de Deus e o reino de Deus. Ele diz o problema da igreja. Deus não está liberando poder na igreja porque ela está muito preocupada com ela mesma. É uma Umbigolândia gigantesca. Está todo mundo preocupado consigo e não quer sair para fora. Anunciar o evangelho no trabalho, na rua, para o perdido, para qualquer outra pessoa, dentro da sua própria casa, da sua própria família. Quantos de dentro da sua casa não conhecem Deus? Não conhecem o Espírito Santo de Deus e você está querendo chapar para quê? Chapa mesmo, irmão. Sou fascinada em chapar. Mas para quê? Deus não faz nada para inutilidade. Então, se é para me ser cheio do Espírito Santo, é para que eu anuncie corajosamente a verdade de quem Deus é. É para que eu experimente do reino e traga outros para que experimentem. E eu achei muito interessante, terça e quarta dessa semana que passou, nós estávamos lá em Campinas, fazemos parte da Mesa Missão Sudeste, da equipe do Mevan, e nós estávamos lá ouvindo Luiz Hermínio. Não preciso nem te dizer quão chapado aquele homem é, né? Nossa, cada vez que... não tenho nem como falar, Luiz Hermínio é um homem violentíssimo em Deus. E ele trouxe uma fala, eu achei tão poderosa, porque era algo que Deus já estava falando comigo, eu anotei, e eu vou ler para você. Toda experiência, fala do Luiz Hermínio, toda experiência que temos individualmente com o Espírito Santo é para nos tornarmos uma bênção coletiva. Quer unção? Quem quer unção aqui? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? O que você vai fazer com isso? Nós oramos por dom de cura. Tem um monte de gente que ora por dom de cura. É importante. Você deve orar por todos os dons. Você deve desejar ser canal de Deus. Mas para quê? Para que as pessoas experimentem de um Deus que é vivo e verdadeiro. Precisa ser dessa forma. Do contrário, não faz sentido sermos cheios. É um desperdício de unção. Quem aqui tem coragem? Nós estamos encerrando. Fica de pé. Mas fica de pé prestando atenção no que eu estou falando. Quem aqui tem coragem de pegar uma ferramenta, ou aliás, várias ferramentas, presta atenção, vê se faz sentido. Quem aqui tem coragem de pegar várias ferramentas caras? Hoje de manhã eu dei um exemplo de um mecânico, uma oficina mecânica, eu não entendo nada disso, mas fico eu imaginando quantas coisas caras existem dentro de uma oficina mecânica, ferramentas, aqueles macacos hidráulicos, que esse trem deve ser caro. Fico eu imaginando os elevadores que levantam os carros, deve ser caro aquilo lá, né? Aí, talvez assim, uma clínica de um dentista, vai? O dentista eu sei que é muito caro, minha nora é dentista, a gente já conversou um pouco sobre isso. Quanto não custa montar um consultório dentário? A cadeira, é tudo muito caro, né? Quem é que tem coragem de comprar tudo isso, investir grana mesmo, entregar para alguém que não é dentista? Ele disse, toma aqui. Quem aqui tem coragem de comprar um monte de ferramenta de mecânica e entregar para alguém que não sabe nem trocar um pneu? Se entregar para mim, nem pneu eu sei trocar. Vou ter que gritar o alguém me ajuda. Faz sentido? Não faz sentido? Faz sentido para você? Não faz sentido entregar isso para alguém. Por que faria para Deus? Por que Deus tem que ativar as ferramentas que Ele depositou para você usar para nada? Só para você falar, eu tenho. É Umbigolândia. Deus quer ativar uma igreja poderosa, uma igreja viva, uma igreja que experimente de Deus, para que nós sejamos os seus anunciadores. Deus tem poder para mim e para você. Eu vou falar uma coisa para você, igreja. Eu nunca vi tanto atuar de Deus através da minha vida, quanto agora que eu estou vendo no social. Eu falei para o Rodrigo, eu nunca vi tanto poder, tanta cura, tanta movimentação, tantas orientações, tantas diretrizes que Deus tem me dado. Por quê? Porque eu tenho me colocado como útil, extremamente útil na vida de alguém que precisa de ter uma esperança, de ter uma razão, de encontrar o Cristo. Seja útil para Deus e Deus vai investir em você.
Seja útil para Deus e você será cheio do Espírito Santo. A partir do momento que você tira as tampas. Também não adianta você querer ser usado por Deus com um monte de tampa. Deus não vai liberar unção. Entenderam isso, igreja?